Boa tarde! Está no ar mais um Estúdio Inter ao vivo, diretamente da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também transmitido para o Brasil e mundo através do nosso site www.tvriopreto.tv. E lembre-se que também é possível acompanhar a gente pelas páginas do Facebook. É só acessar tanto a fanpage do Estúdio Inter como a fanpage da TV Rio Preto, que você consegue ficar ligadinho na gente de onde você estiver. Dá até para acompanhar a gente pelo celular, gente. É muito fácil. Toda semana a gente traz para vocês assuntos que estão em pauta, que estão em alta na nossa cidade e principalmente aqueles que trazem benefícios para nós, não é mesmo? Pois bem, hoje nós vamos falar de uma coisa que provavelmente você para pensar pouco. Mas você já parou para pensar que o seu coração é o seu sistema funcional mais importante do organismo? E quantas vezes você já deu atenção para ele no sentido de pensar assim, ele está batendo mais acelerado, ele está batendo mais lento? Será que eu tenho algum problema no coração? Quantas vezes você já parou para se fazer essa pergunta? Provavelmente pouquíssimas. Se ele não apresentou nenhum sinal de defeito, né? Talvez você não tenha dado tanta importância, mas esse é o grande mal que a gente comete. A gente tem que ficar atento aos sinais que o nosso corpo dá. Por isso vem aí o Setembro Coração e nós vamos conversar sobre isso, Ana Carol São Bento, minha super colaboradora, com a participação do Dr. Fernando Brueto, ele que é cardiologista do Hospital de Base e que está junto nessa, eu diria que é um movimento do coração, né, doutor? Bem-vindo, obrigada por compartilhar com a gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E realmente é uma questão muito importante e que ninguém lembra que tem um coração. Se não dá sinal nenhum, né, você acha que tá tudo bem, não é, Aninha? Se não bate mais acelerado, só bate mais acelerado quando você vê o paquera, né, ou quando o marido faz uma declaração de amor, alguma coisa assim. Mas e aí, será que tá tudo bem, né? A gente não para pensar nisso, né? Tá tudo funcionando, tá andando. Exatamente, mas o fato é que a doença cardiovascular ela é a principal causa de morte, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, 32% de todas as mortes são por doenças cardiovasculares. Olha isso. E como cardiologista, lógico, né? Eu vou puxar um pouco a sardinha para o coração. No Brasil, nós temos 100 mil mortes anualmente. 100 mil mortes? Por infarto agudo do miocárdio, um infarto do coração. É uma morte a cada 5 minutos. Para vocês terem uma ideia, de cada 6 homens, um vai morrer de infarto. De cada 7 mulheres, uma vai morrer de infarto. Gente, é um número assustador, hein? É um número que assusta muito, principalmente porque é uma doença que ela leva à morte rapidamente e muitas vezes a pessoa não tem como ser socorrida. Muitas vezes ela não tem como receber um tratamento médico se não houver uma prevenção. Porque o infarto, quando ele acontece, 50% das pessoas morrem na hora. Ai, que triste, quer dizer, só chegam aos hospitais... Sem a menor chance de... Sim, Exatamente, só chegam aos hospitais, Thaís, 50% das pessoas. Os outros 50%, infelizmente, eles vão para o necrotério, eles vão para o cemitério, eles nem há a possibilidade de atendimento. Porque quando o paciente infarta, muitas vezes ele produz uma arritmia maligna, uma arritmia letal, e se ela não for diagnosticada e tratada em questão de poucos minutos, esse paciente irá a óbito. E ainda existe uma outra questão, quando esse paciente consegue chegar até o hospital, quando ele chega ao hospital, mesmo assim, se a doença não for reconhecida no serviço de emergência, a mortalidade da doença é em torno de 35%. Quais são as causas efetivas do infarto, doutor? É multifatorial, são muitas causas. Mas tem um estudo muito importante que foi desenvolvido e foi publicado no ano de 2004, então já estamos com 12 anos, é o estudo Interheart. Ele foi publicado na revista Lancet e ele mostrou justamente isso. Quais são os elementos, quais são as variáveis, quais são os fatores de risco, o que pode produzir, quais são, eu brinco com os meus alunos na Faculdade de Medicina aqui de São José do Rio Preto, na FAMERP, que quais são os elementos para fazer um bolo. O que você precisa para fazer um bolo? Quais são os ingredientes? Quais são os ingredientes? E no infarto, esses ingredientes eles são muito conhecidos. E nós temos pelo menos 6 ou 7 ingredientes que são bastante conhecidos. O principal deles é o colesterol. Principalmente pessoas que têm aquele colesterol ruim numa maior proporção. E um colesterol bom numa menor proporção. Mas temos também o tabagismo. O tabaco, ele é uma das principais causas. Para você ter uma ideia, Thaís, no Brasil... me botar medo agora, ó. Vai, para de fumar logo, para de fumar logo. Se no estudo Interheart, ele foi a principal causa no Brasil, o estudo Afirmar mostrou que ele
Tabagismo é a principal causa. Para você ter uma ideia, muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu só fumo um cigarro por semana, no sábado. Eu fumo esportivamente. Eu fumo esportivamente. Eu nunca te falo. É um tabagismo esportivo. Mas olha, meu Deus, a chance de infarto, ela aumenta até 40% se a pessoa fuma de 1 a 5 cigarros por dia. Olha. E isso é diretamente proporcional. Quem fuma um monte, agora 100%. Eu tenho que fazer uma observação. O Jair no ponto tá me falando, o Adolfo tá olhando com cara feia, a Aninha já virou o zóio aqui pra mim, as minhas amigas que estão ali assistindo já tá assim. Tá, gente, eu tô num processo de tentativa, muita calma nessa hora. Eu posso aumentar o convencimento? Pode. É diretamente proporcional, ou seja, quanto mais fuma, maior o risco, maior a chance de infartar. Sim. Uma pessoa que fuma até 20 cigarros numa carteira, ela aumenta em 350% a chance. Acho que eu vou sair correndo. Comparado se não fumasse. Olha. Se ela fuma 40, são quase 700%. Então existem razões muito boas para se parar, para se cessar o tabagismo. E é importante também dizer que não importa qual tipo de tabaco, independentemente do tipo de tabaco. Não tem jeito, né? Você está ingerindo uma fumaça cheia de substâncias para dentro do seu organismo. Não tem jeito, ele vai reagir de algum jeito, né? Na maioria das vezes negativamente. Na maioria não, né? Em todos os casos. A alimentação também tá relacionada a isso, né? Porque tem o aumento do colesterol. A obesidade. A obesidade. É fato aquilo que falam dos homens com aquela barriga maior aqui, que a chance de infarto é maior? Sim, esse estudo Interheart, ele avaliou justamente isso. Ele avaliou a obesidade abdominal. Então, ele, no caso específico desse estudo, usou a relação cintura-quadril. Mas a principal recomendação atual é que se observe a medida da circunferência abdominal, além da relação cintura-quadril, que também é muito importante. Isso depende da etnia do grupo populacional. Por exemplo, entre europeus, o homem deveria ter uma barriga, uma circunferência abdominal menor que 94 centímetros, enquanto a mulher 80. Mas isso varia. Porque eles também são mais estreitos de estrutura corporal de um modo geral, né? Exatamente. Não existe uma norma para a população brasileira. As diretrizes atuais recomendam justamente adotar como a população brasileira, praticamente mais de 84% do DNA da população brasileira, ele vem de países europeus, pela própria imigração que nós recebemos. Então, esse valor é útil para nós. Observar para o homem uma circunferência abdominal menor que 94 centímetros e para a mulher menor que 80 centímetros. Você já deixa meus pacientes loucos, porque eu sou nutricionista, né? Falo que tem que ser menor que 90. Falo para eles, que tem que ser menor que 90. Aí ela vai e bota todo mundo na linha. Mas é interessante a gente falar isso, porque muito se ouve falar e pouco se faz, né? Porque as pessoas acabam não procurando ajuda, não procuram a prevenção. Eu acho que esse é o grande objetivo desse evento de vocês, né? De carregar esse título Setembro do Coração. A gente tem o Outubro Rosa, que faz as mulheres pensarem. É Novembro Azul, que é para os homens em relação ao câncer de próstata. E agora é para todo mundo, gente. Porque o coração todo mundo tem, mesmo. De bebês a idosos, todo mundo tem que cuidar. Porque quanto melhor você cuida dele, mais qualidade de vida você vai ter. Já, tá vendo? Então, fica aí ligadinho com a gente, nós vamos para um break e na volta a gente vai falar mais sobre o meu e o seu coraçãozinho, tá bom? Vamos botar ele para bater em ordem, não saia daí. O que te faz linda? Um amor? Primeiro, o amor próprio. Uma emoção à flor da pele? Que seja uma pele Onodera. Um elogio? Para Onodera, só se for na sua medida. A cada tratamento Onodera, um mundo em suas mãos. E o universo a seus pés. O que o espelho te diz? Melhor deixá-lo sem palavras. Tudo o que te faz linda. Onodera. Biogarden Paisagismo, projetos, execução e reforma de jardins. Agende uma visita gratuita. Traga a natureza para perto de você.
Dedique um só dia para melhorar a sua vida. Olha que lindo isso. Faz parte do slogan da campanha. Eu acabei de ganhar o bottom. Dá para fechar aqui no meu bottom, que eu já vou colocá-lo no lado esquerdo do peito, onde o coração faz tum-tum-tum. Que lindo isso. Setembro, coração. Doutor, antes da gente continuar entrando nas particularidades ainda que vem para esse assunto, vamos fechar então a linha de raciocínio com os ingredientes que podem atribuir aí ao acontecimento do infarto. Então, como eu dizia, colesterol elevado, tabagismo, hipertensão, pressão alta, diabetes, obesidade, principalmente a abdominal. E tem uma questão assim que chama muita atenção, que são os fatores psicossociais, fatores emocionais. Quadros depressivos podem se associar a um aumento da incidência de infarto. Olha isso eu não sabia. Pessoas muito estressadas, pessoas que têm frequentemente crises de ira, pessoas que vivem sob grande estresse, alguns tipos de profissão que tem cargas horárias elevadas, acima de 40 horas semanais, também estão sob risco. Pessoas que cuidam de pessoas, de familiares muito doentes. Tudo isso que leva a um grande estresse. Preciso rever minha vida inteira, Exatamente. então, doutor. Porque agora eu fiquei mais preocupada ainda. O antídoto bom para isso é a alegria. Isso eu tenho bastante. Isso eu carrego bastante. É o bom humor. Mas os quadros melancólicos, os quadros depressivos, esses quadros de irritabilidade, agressividade, todos eles foram mostrados no estudo Interheart com uma associação aumentada na incidência de infarto do coração. Porque eles avaliaram 15 mil pacientes que tinham infartado e avaliaram 15 mil pacientes sem infarto. E foram procurar o que os pacientes com infarto tinham que os sem infarto não tinham. E foi um estudo muito amplo, ele foi multicêntrico, ele foi feito em 52 países. Então ele reflete uma população mundial, países mais pobres, países desenvolvidos. Então é uma lição muito grande que nós temos, que nós podemos aplicar na medicina e aplicar na nossa vida cotidiana. A hereditariedade, olha a Thaís travando língua aqui, a história da genética também interfere? Ela é muito importante, principalmente quando nós temos uma história familiar de doença arterial coronariana precoce. Então, o que seria uma doença arterial coronariana precoce? É se você tem um familiar de primeiro grau, um pai, uma mãe, ou um irmão, uma irmã, que teve infarto, se for mulher, a mulher com menos de 65 anos. Olha e se for homem, com menos de 55 anos. Porque a tendência do homem é infartar mais precocemente. Verdade. E essa incidência de infarto, ela realmente é precoce. Nós pensávamos antigamente que o infarto iria acontecer só depois dos 45, dos 55 anos de idade. Mas esse mesmo estudo Interheart, ele mostrou que a incidência aumenta muito. A incidência é a chance. O aumento do número de casos aumenta muito a partir de 35 anos. Olha isso. Mas existe, e na mulher 10 anos mais tarde. Inclusive essa campanha, essa caravana do coração que vocês estão trabalhando com tanto amor e carinho, ela é muito importante principalmente para as pessoas na faixa etária entre 20 e 50 anos, que são aquelas pessoas, gente, que acham que são jovens, fazem os futebol no sábado. Mas a gente acha, né? Mas a gente é jovem, mas a gente assim, é um fator que não de acontece risco. nada, né? Que tá tudo certo. A gente tem essa ilusão de que a gente está livre por ser jovem e tudo mais. Quando, na verdade, esse é um problema sério. Porque por ser jovem, a gente tem uma vida muito mais corrida, uma vida, às vezes, muito mais desregrada, comendo de maneira errada, se alimentando de maneira errada, ficando irritados com coisas erradas. E ainda joga bola só no sábado, né? E acha que tá ótimo. O jovem, o que acontece com ele é que normalmente ele tem a percepção que não está sob risco. Sim. Então, a tendência é de não prevenir, a tendência é de levar uma vida ao máximo, porque ele tem objetivos, ele tem ideais. É quase um super-herói, né? Nada vai acontecer. E muitas vezes ele nunca adoeceu, ele não tem a experiência da doença. Ele vê a experiência da doença nas pessoas mais velhas, então ele não enxerga isso. E muitas vezes ele tem uma propensão de desqualificar sintomas. E tem um estudo que foi publicado na revista Circulation, uma revista de cardiologia das mais importantes do mundo, e ele foi publicado em 2015, com mulheres jovens que haviam infartado. E exatamente isso que aconteceu. Elas não se sentiam, não tinham essa percepção do risco, e as mulheres frequentemente elas infartam e elas
tem sintomas atípicos. Eu ia perguntar, existe algum sintoma que a gente deve prestar mais atenção? Ele dá algum sinal de que você está prestes a sofrer um infarto? Sim, existem sintomas que são bem típicos, que são bastante conhecidos, que é aquela dor em opressão, em aperto, bem na região precordial, do lado do coração, que irradia para a face interna do membro superior esquerdo. Para essa região aqui do braço. Essa é a dor clássica. Ela é a dor clássica, mas nem sempre é assim. Frequentemente, alguns grupos, eles se manifestam com dor atípica, com uma dor diferente dessa. E as mulheres são um desses grupos. Os idosos também eles podem ter um infarto com sintomas ditos atípicos. Os pacientes que têm doenças renais, doença renal crônica, pacientes que fazem diálise, pacientes que já foram operados do coração e já foi modificada essa anatomia cardíaca. Então, esses grupos tendem a ter dor atípica. Mas eu gostaria de salientar principalmente o jovem. Porque o jovem... Rapidinho, doutor, só para voltar rapidinho no sintoma antes da gente falar, perguntaram ali na internet se dor de estômago, você nunca teve, sim, e de repente você tem uma dor de estômago, pode estar associada? Porque algumas pessoas dizem que sim. Sim. Para você ter uma ideia, a diretriz norte-americana, o primeiro atendimento é feito rapidamente pela equipe de enfermagem. E lá é dito que uma dor no andar superior do abdômen, uma dor em qualquer parte do andar superior de abdômen, ela deve ser investigada imediatamente. Ou seja, a nossa barriga é dividida em duas partes, vamos imaginar assim, né? Então, quem está em casa, duas partes. Parte de baixo seria a parte mais da região da bexiga, daquela região. Parte de cima seria onde acometeria essa dor. Vamos dizer, uma dor acima do umbigo. Acima do umbigo, perfeito. Acima do umbigo. Bem na boca do estômago. Exatamente. E muitas vezes é comum eu verificar, porque eu faço um trabalho no Centro de Dor Torácica do Hospital de Base, já há 12 anos. Então, eu sou responsável pela coordenação do atendimento dos pacientes que chegam no Hospital de Base com dor torácica. Então, nós temos uma missão: definir se esse paciente está tendo um infarto do coração e deve ser tratado e internado rapidamente, ou não, ele tem uma outra doença, por exemplo, uma simples gastrite, e poderá receber um tratamento e uma alta com segurança. O que acontece muitas vezes é que o paciente ele tem uma dor na boca do estômago, uma dor que simula uma gastrite, que simula um sintoma. E ele não vai ver o que é. Né? E ele, às vezes, vai até o hospital, ele pode ser negligenciado, o diagnóstico de infarto, e ele pode receber uma alta inadvertida com o infarto do coração. Ele vai, toma um Buscopan, toma um antiácido, parece que melhorou, e ele vai para casa. Nós temos outra pergunta ali, o pessoal participando hoje, adoro. Beijo, Vilmar, sempre participa aqui com a gente. Boa tarde, sou hipertenso, meu pai faleceu com um problema cardíaco. Tomo medicamento todos os dias. Há outros tipos de prevenção? Sim, o paciente que é hipertenso, pra vocês terem uma ideia, quem não tem hipertensão, a chance de desenvolver uma doença cardiovascular, seja infarto, seja derrame, a probabilidade é de 5% para a vida toda. Só da pessoa ter a hipertensão, essa probabilidade já se eleva para 50%. Olha isso. Então, o paciente hipertenso, ele não necessita de só uma vez ao ano. Ele vai necessitar pelo menos 4 visitas anuais ao cardiologista. Ele vai necessitar fazer um controle rigoroso dessa pressão arterial e ficar muito atento aos outros fatores de risco, aos outros ingredientes do bolo, porque ele já tem normalmente vem junto. Ele já tem né? Exatamente. A associação de mais fatores de risco vai aumentando a probabilidade. Essa probabilidade pode subir de 50, 60, 70, ela pode ir aumentando. Então, quem tem hipertensão, ou tem diabetes, ou fuma, tem colesterol elevado, ele deve ficar bastante atento, consultar seu cardiologista, fazer seus exames complementares regularmente e tomar a medicação. Doutor, o senhor me deixa o seu cartão aqui para depois a gente agendar uma consulta. Você fique ligadinho, ligeirinho para um break e a gente volta para entender um pouquinho mais sobre como cuidar do coração. Não saia daí. Quando estou em quadra, meu corpo exige o máximo de mim. E para ter toda essa disposição, uma alimentação saudável é fundamental. E é por isso que em casa, eu só uso os produtos Light Food Whey. Light Food Whey oferece uma linha completa para o seu dia a dia. Do café da manhã ao jantar. São pratos deliciosos preparados com os melhores ingredientes. Quer saber mais? Entre agora mesmo no site. Light Food Whey. Comida de spa na sua casa. Ah, o tempo passou rápido, mas parece que foi ontem.
Sem perceber, eu traçava o meu caminho. E soube também um dia encaminhar. Agora vejo uma nova história sendo traçada e que pode contar com o mesmo apoio que um dia me foi dado. Faça seu futuro com quem tem história. Faça o NIRP. Gente, que bate-papo gostoso. Eu queria que o doutor ficasse aqui comigo a tarde inteira, porque eu tô aprendendo um monte de coisa. Inclusive, vou pegar o cartão, porque eu não tenho cardiologista, agora eu vou ter. Vocês não estão entendendo? Tô tensa, preocupada. Antes de continuar nesse assunto, ó lá, não posso ficar tensa, porque senão já dá predisposição, entendeu? Aí já complica lá, tudo. Para de fumar e pronto. Brincadeira, gente, brincadeiras à parte. Vamos ver agora o look que eu e a Ana Carol estamos usando, porque hoje é dia de contramão e tem duas propostas bem diferentes. A primeira é um macacão lindíssimo, preto, coringa. Já falei que roupa preta, gente, é coringa no guarda-roupa de qualquer mulher. Até porque você pode brincar com o macacão e modificá-lo. Olha só que bacana. Na proposta que eu apresentei para vocês, eu dei um colorido diferente para ele, com um cinto rosa, trazendo uma nova proposta para esse visual. Olha que bacana que ficou. Ou seja, com um cinto, um colar, um lenço, uma faixa diferente, você transforma esse visual. De um visual, de uma peça, você pode ter vários looks. Essa que é a bacana, isso que é o bacana do macacão. Já o da Ana Carol São Bento, preto e branco, clássico também. E ela vem muito romântica. Ana Carol, você tá parecendo muito romântica ultimamente. Então o povo tá me achando romântica, né? Renda, delicadeza e olha que graça. As gravatinhas invadiram o universo feminino. Elas podem aparecer nesse formato de lacinho ou em formatos alongados, fazendo toda uma referência para o universo masculino. Amei, ficou linda, Amei Ana. também, você também. Eu vou perguntar pro doutor, gostou dos looks, doutor? Lindas. Eu falo que nossos convidados sentam aqui, ficam perdido perdidinhos na hora de falar de moda, mas eles são homens, mulheres, quando sentam aqui, precisam dar a opinião deles. Bonitos, né? Eu aprendi que é o pretinho básico. Aê, garoto esperto, tá vendo? Para qualquer situação. Gente, olha que bacana. Neste sábado, dia 24, das 9 ao meio-dia, no Poupa Tempo, você vai poder fazer quase que um check-up, vamos brincar assim, mas você vai poder fazer, medir a sua pressão, glicemia, peso versus altura, medidas antropométricas, que é muito importante, né, Aninha? Orientação sobre o diagnóstico precoce, e é isso que eu quero saber de você agora, doutor. Como é que funciona esse diagnóstico precoce? Eu estava até brincando, que eu não tenho cardiologista, não tenho mesmo, não é mentira, mas depois da aula que eu tive hoje, vou ter, porque a gente esquece de cuidar dele, né? E como é que a gente pode cuidar efetivamente? Tudo começa com uma visita ao cardiologista. Principalmente na questão do jovem, porque o jovem, como nós comentamos, ele não se vê em risco. Então a primeira coisa é marcar uma consulta, fazer uma avaliação. Depois de uma entrevista, de uma anamnese, de um exame físico, nós conseguimos identificar quais são os fatores de risco. Solicitamos alguns exames complementares. Ele vai desde o exame de sangue, que vai poder diagnosticar se há presença de diabetes, se o colesterol está elevado, ou se tem outras alterações, e até a realização de exames que podem determinar se existe sinais de entupimento das artérias do coração. Então, alguns pacientes, eles estão com têm risco mais elevado da presença de estenoses, entupimentos da artéria do coração, que podem ser detectados no teste ergométrico, numa cintilografia de perfusão miocárdica, pode ser feito usando angiotomografia, score de cálcio, pode ser feito utilizando aparelhos de ressonância magnética. Na verdade, nós temos um número muito grande de exames que podem ser utilizados para uma detecção precoce e bastante detalhada do problema cardíaco. Isso acontece muito em jovens,
No caso, já que nós estamos em tempo de que tivemos a Olimpíada, uma coisa que acontece muito é a morte súbita em jovem. Ela não acontece tanto, ela é até rara, mas quando acontece, ela é extremamente traumática. Quando nós vemos você não espera, né? Que é uma coisa não esperada, alguém que pratica um exercício físico de alta performance. Saudável. Então, antes de iniciar exercício físico, existem algumas doenças que elas podem permanecer ocultas. E a morte súbita no jovem atleta acontece muito com doenças ocultas. Doenças que aparentemente elas não estão lá. Você vê um indivíduo muito forte, musculoso, tem uma alta performance, mas para identificar a presença dessas alterações é necessário fazer, além desse exame físico, dessa entrevista, exames complementares que visam identificar essas alterações. Isso é muito importante. Antes de iniciar uma atividade física, uma prática de exercício que é bastante recomendada. Porque a gente fala tanto do sedentarismo, né? Mas também não é para você sair aí que nem louco, correndo, só porque a gente está falando que o sedentarismo é um dos ingredientes do bolo para a questão do infarto. Mas você primeiro precisa saber se você pode praticar a corrida, se você não tem nenhuma doença que está aí quietinha, né? E as pessoas não fazem isso, né, Aninha? Elas não investigam antes. Saem fazendo as coisas e aí depois dá tudo errado, não sabe por quê, né? Isso é tenso. Olha eu ficando tensa de novo. Vamos lá. Vai ter também uma palestra do Dr. Braille, não é mesmo? Vai ser no dia 29 de setembro, às 19h30, das 19h30 às 21h, na Sociedade de Medicina e Cirurgia, com o tema A Felicidade. Adorei o tema já. Adorei, fantástico, gente. Porque a felicidade eu acho que é o nosso combustível, gente. Se a gente não for feliz, o que vai ser da gente? Dinheiro? Acaba. Trabalho, você muda toda hora. Namorado, marido, vai e vem. Esposa, você pode trocar também. Roupa nova no guarda-roupa, que delícia. Mas a felicidade interna, de você se sentir bem, de você se amar, esse sim é o verdadeiro combustível para que a gente possa ter uma vida feliz, né? E as pessoas esquecem de felicidade. Esquece. Ficam muito preocupadas com outras coisas. Corre atrás das coisas e esquece do essencial. Doutor, mais algum recado importante para a gente dar antes de eu reforçar o convite para o pessoal neste sábado? O grande recado que eu gostaria de deixar aqui hoje à tarde para você, telespectador, dedique apenas um dia, no ano inteiro, dedique pelo menos um dia para ir ao cardiologista, para fazer uma consulta, realizar seus exames, para fazer diagnóstico e para conversar sobre esses fatores, esses ingredientes que podem levar a um colapso, um ataque cardíaco, um infarto ou outros tipos de doenças cardiovasculares. É muito importante que se faça a prevenção. Hoje nós não devemos mais apenas visar a doença, nós devemos visar a prevenção. A prevenção ela é melhor, ela é mais barata, ela é mais eficiente. Depois que a pessoa infartou, o prejuízo é muito grande. O infarto é capaz de tirar de uma pessoa 10 a 12 anos de vida. Nossa! Quanto vale 12 anos de vida, 10 anos de vida de uma pessoa? Pois é. É incalculável. Ou então tirá-lo da vida de outras pessoas, né? Exatamente. Como é traumatizante perder um ente querido. Eu perdi meu pai com morte súbita. Então é uma coisa bastante traumatizante. É uma coisa que nós temos que trabalhar como profissionais de saúde e divulgar essa questão. A gente sempre fala aqui no programa que o quanto é importante você estar atento às coisas que o seu corpo fala, mas às vezes ele não vai falar. E aí só exames preventivos, só a ida ao cardiologista antes é que você vai ter condições de descobrir. Então aproveite que sábado agora você tem a oportunidade de dedicar um dia para poder ir lá entender um pouquinho mais como é que funciona o seu coração. Então, sábado agora, das 9 ao meio-dia, no Poupa Tempo, você vai ter a oportunidade, é o do centro, né? Do centro da cidade, ali em frente ao Mercado Municipal. Ó, se tiver tudo bem, dá até para você correr e comer um pastel depois. Ó, agora se não tiver tudo bem, não come agora, pastel, se não tiver tudo bem, você pula do pastel e toma água. Posso dar mais uma informação que é de utilidade? Por favor. A questão, quando a pessoa sente dor no peito. Muitas vezes o infarto não é essa dor típica. Então, sensações mesmo que atípicas, uma falta de ar, uma pessoa que sua frio, tem suor frio, uma pessoa que sente mal, essa dor de estômago, muitas vezes sintomas que são pensados por serem irrelevantes, eles merecem uma avaliação. Só que essa avaliação muitas vezes tem que ser imediata. Muitas pessoas ficam em casa e tentam tratar os sintomas com automedicação, com autodiagnóstico, e elas postergam. Porque nós temos um tratamento, no caso do infarto do coração, ele tem que ser instituído rapidamente. Existe um tempo. Nós brigamos muito isso dentro do hospital, lá dentro do hospital de base. Nós lutamos com as nossas metas de atendimento dentro do centro de dor torácica. E nós conseguimos reduzir o nosso tempo de atendimento,
o tempo até a realização dos exames complementares, o tempo até a desobstrução. Então, nós dizemos que tempo é músculo cardíaco. Então, se a pessoa está em casa e ela sente dor no peito, procure o serviço de emergência, não demore, dê atenção, é um sintoma especial, é uma doença rápida, é uma doença que muitas vezes não dá tempo para o socorro. Tá dado o recado, viu, gente? Não perca tempo. Às vezes a gente acha que é uma dor boba, que é uma dor de estômago. Ah, comi alguma coisa que não me caiu bem. Pense direito, às vezes pode ser um divisor de águas na sua vida. Então procure ajuda, tá? Então aproveite neste sábado, vá passear com a família lá no Poupa Tempo, depois leva para comer pastel no Mercadão, porque você vai ter a oportunidade de aferir a pressão, glicemia, peso versus altura, medidas antropométricas e orientação sobre o diagnóstico precoce. É um sábado, uma manhã que vai te ajudar a ter uma vida muito mais saudável. Doutor, foi incrível a sua participação, estou muito feliz. Já arrumei um cardiologista agora, gostei. Viu, Aninha? Né? Foi esclarecedor, não foi? Nossa, foi ótimo, amei. Eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade de fazer aqui no programa, além de eventos como esse, mas coisas que também vão acrescentar diferenças na sua vida. Eu sei que a partir deste bate-papo que a gente teve com o doutor aqui, você aí em casa está pensando assim, ai, aquele dia... Preciso me cuidar mais, Acho que eu vou procurar um cardiologista. Não perca tempo, tá bom? Nosso programa vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no sábado lá no Poupa Tempo, tá em frente ao Mercadão, combinado? E amanhã você tem um encontro marcadinho comigo aqui, tá bom? Beijo gigantesco, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.